Killua Zoldyck, um dos personagens centrais da série de anime Hunter x Hunter, é um jovem cujo poder representa uma dualidade fascinante. Sua habilidade de transformar sua aura em eletricidade é um reflexo das marcas deixadas pela educação que recebeu de sua família, repleta de tortura e condicionamento. No entanto, Killua está em constante luta para superar essas influências e trilhar seu próprio caminho. O poder de Killua é representativo de como ele ainda é influenciado pela educação que recebeu de sua família e de como, apesar disso, ele luta para superá-la. Por um lado, acredita-se que a ideia de transformar sua aura em eletricidade tenha surgido devido às torturas impostas por sua família. Além disso, Killua escolheu esse poder precocemente, e é implícito que ele começou a refletir sobre isso após ouvir as palavras de Wing para ele e Gon. Ao refletirmos criticamente sobre isso, é bastante desanimador, pois quando Killua precisa definir sua identidade e encontrar algo único para si, ele acaba voltando-se para sua família e seu ambiente. É por isso que o comentário de Biscuit sobre a habilidade de Killua é importante, destacando a tristeza de sua situação. Você desiste fácil demais e você é muito cauteloso em combate. Eu diria até que você se subestima demais, sabia? Sempre que enfrenta um oponente e percebe que ele é mais forte que você luta pra escapar, não pra vencer. É um problema, mas eu percebi que a culpa não é sua. Sério, a culpa é de quem te ensinou a lutar. Um hábito tão enraizado como esse vai ser muito difícil de superar. Sempre assume que o inimigo está na melhor forma. Você sempre assume que o cenário é o pior possível. Mesmo contra inimigos de força igual, você pensa, ele é forte ou seria perigoso se ele fizesse isso. E você desiste mesmo com a menor desvantagem. Você nunca faria o menor esforço para obter uma vitória. Você fugiria, porque você pensa como um perdedor. Você tem que superar esse mau hábito imediatamente. Saia da sua zona de conforto e corra um grande risco uma vez, desafiando alguém mais poderoso. Afinal, quando Killua se prepara para o exame de Tsesguerra, ele tem um monólogo interno nesse sentido. Nunca corra risco. Só haja quando o sucesso estiver 100% garantido. Contrário, espere. Esperar é a coisa mais crucial pra gente. Se a vitória não tá garantida, revelar a sua força é a maior tolice que você pode fazer. Essa é a lógica do meu pai, mas eu não sou um assassino. Eu sou um caçador. Nessa cena, Killua opta por mostrar seu poder a outra pessoa, algo que seu pai sempre o desencorajou a fazer. Portanto, nesse caso específico, não é o poder em si que o faz se opor à mentalidade que foi inculcada nele, mas sim como ele decide usar esse poder. Esse princípio também se reflete na maneira como Killua escolhe desenvolver sua habilidade. As duas primeiras técnicas que ele cria não tem o propósito de causar danos significativos a um oponente. Além disso, ele as utiliza para auxiliar os outros. Por exemplo, quando ele paralisa Ramot por um momento, dando a Gon a oportunidade de atacá-lo, e mais tarde, quando faz o mesmo com Youpi para auxiliar Knuckle. Além disso, se compararmos o estilo de luta de Killua contra Sub e sua luta contra Jones durante o exame de caçador, percebemos diferenças significativas. Embora Sub fosse um oponente mais forte do que Jones e um usuário de Nen mais poderoso do que Killua, a forma como Killua lidou com eles foi completamente diferente. Essa diferença se torna ainda mais evidente quando consideramos que, entre os 3 membros dos Bomb Devils, Sub era o único que não precisava de cura. Obviamente, isso não é uma coincidência, já que Killua, após deixar sua casa, se esforçou conscientemente para evitar assassinar pessoas e resistir aos seus instintos assassinos. O que quero dizer é que os poderes de Nen de Killua não foram concebidos para matar um oponente, e quando ele precisa fazer isso especificamente, ele recorre aos seus ioiôs ou às suas próprias mãos. Essa escolha deve ser considerada no contexto de sua tentativa geral de mudar a si mesmo e sua vida. Em outras palavras, os poderes de Killua refletem sua escolha de usar o que aprendeu em seu treinamento de assassinato, eletricidade, para fazer algo diferente com sua vida. Técnicas que interrompem momentaneamente o movimento do oponente em vez de matá-lo, além de apoiar seus companheiros. Vamos agora falar sobre a mais poderosa e complexa técnica inventada pelo Killua, Kamuru ou Godspeed, em português, Velocidade de Deus.
gostaria de me concentrar em dois aspectos relacionados a essa técnica: velocidade e controle. Kanmuru é uma técnica que permite que Killua se mova incrivelmente rápido. Metaforicamente, sua velocidade está relacionada a estar ao lado de Gon, em vez de ficar atrás dele. No entanto, a velocidade de Kanmuru também representa a tendência de Killua de fugir, quando acha que não consegue lidar com a situação. Isso fica evidente quando ele usa essa técnica para escapar e se afastar de um oponente, como quando carregou com Mugi e Aluka. Dessa forma, ironicamente, Kanmuru acaba representando tanto o que Killua deseja fazer, ser tão rápido quanto Gon, quanto o que o impede de realizar seu desejo, sua tendência a fugir. Também é importante observar que a tendência de Killua de fugir não está apenas relacionada ao seu vínculo com Gon, mas é uma característica permanente em sua jornada. Afinal, sua jornada começa com ele fugindo de casa, em vez de enfrentar sua família. E quando ele reencontra Illumi, ele não consegue se manter firme em suas convicções. Após isso, ele prefere desistir do exame Hunter, apesar de ainda ter chances de passar. Mesmo durante o arco da eleição, seu plano para lidar com a situação de Aluka Chitnanika é fugir e para evitar ter que enfrentar Illumi de frente. Por outro lado, ele sempre é recompensado quando enfrenta um problema adequadamente. Quando retorna para casa e confronta diretamente seu pai, ele obtém permissão para sair. Quando luta contra Ramot em prol de Gon, ele consegue remover a agulha. Kanmuru é dividido em duas aplicações: Whirlwind e Speed of Lightning. O primeiro é reativo, enquanto o segundo é ativo. No caso de Whirlwind, o corpo de Killua reage diretamente ao que acontece ao seu redor e aos movimentos do oponente, enquanto Speed of Lightning permite que Killua mova seu corpo como desejar. É interessante que o Whirlwind é mais do que uma habilidade de combate, é a eliminação do tempo de reação. Killua cria um sistema que detecta o inimigo e reage automaticamente antes que o pensamento surja. Para entender isso, é preciso olhar além da ficção. Todo movimento humano passa por um circuito. O estímulo sensorial, visão, audição, tato, é captado. O cérebro processa o estímulo. O córtex motor envia um impulso elétrico aos músculos. Esse processo tem um atraso, conhecido como delay sináptico, de cerca de 200 milissegundos. É imperceptível no dia a dia, mas decisivo em contextos de alto desempenho. Killua rompe esse limite. O Whirlwind é literalmente a eliminação do delay sináptico. O corpo humano já é elétrico. Cada célula nervosa funciona como uma bateria biológica. Ela acumula íons de sódio e potássio separados por uma membrana. Quando há estímulo, a célula dispara um potencial de ação, um pulso elétrico que percorre o axônio e comunica-se com outras células através de sinapses. Mas Killua vai além do sistema natural. Ele amplifica essa bioeletricidade com o NEM, criando circuitos paralelos entre cérebro e corpo, como se instalasse cabos de alta tensão no próprio sistema nervoso. Ele substitui parcialmente as sinapses químicas, que dependem da liberação de neurotransmissores por condução elétrica pura. As sinapses químicas são lentas, mas as elétricas, chamadas sinapses elétricas ou junções gap, transmitem o impulso quase instantaneamente. Elas existem em animais como peixes elétricos, medusas. Killua, assim, regride e transcende ao mesmo tempo. Volta a um reflexo primitivo, mas domina de forma consciente. Seu corpo se torna um sistema cibernético interno, um circuito de resposta imediata que ignora o centro de decisão. É a teoria cibernética de Norbert Wiener aplicada ao corpo. Um loop de feedback autônomo é instantâneo. Há também um paralelo com o Mushin, o estado zen, de mente sem mente, descrito por Takuan Soho. Quando a mente não está presa a nada, ela reage livremente a tudo. No Mushin, o guerreiro não pensa em agir, ele age enquanto pensa. O ego e o medo cessam, e o corpo se torna a pura resposta. Mas há uma diferença fundamental. O Mushin é presença absoluta, o tempo se expande. O Whirlwind é automatismo absoluto, o tempo é anulado. Pensando nisso, o Mushin está mais relacionado ao instinto superior do Goku do que o próprio Whirlwind. Quando o Goku usa o instinto superior, ele reduz o tempo subjetivo da consciência, traduzindo isso para a biologia. Normalmente, o cérebro humano processa estímulos em várias camadas: percepção, interpretação, decisão, ação. Como eu falei anteriormente, é o delay sináptico natural entre o input, o que você percebe, e o output, o que você faz, que leva entre 100
e 300 milissegundos, dependendo da complexidade do estímulo. Mas em estados de flow extremo ou resposta de sobrevivência, o corpo pode burlar parcialmente esse circuito. O processamento cognitivo é rebaixado e o controle motor passa a ser regulado por regiões mais primitivas e rápidas do cérebro, como o cerebelo, o tronco encefálico e os gânglios da base. Essas estruturas permitem reações pré-conscientes, onde o corpo responde antes mesmo de o córtex frontal formular um pensamento. Em termos simples, o corpo pensa antes que a mente saiba. É o mesmo mecanismo que um piloto de Fórmula 1, um samurai ou um lutador de elite desenvolvem após anos de prática. Eles ensinam o corpo a decidir sozinho. O Mushin e o instinto superior não anulam o tempo. Eles o comprimem, o que é muito diferente. O corpo e a mente entram em um estado onde o tempo subjetivo desacelera e o tempo de reação objetiva é reduzido ao mínimo possível dentro dos limites biológicos. Mas Killua hackeia o tempo fisiológico, eliminando o intervalo entre percepção e reação. Seu corpo transforma o sistema nervoso em um campo elétrico inteligente, reagindo antes mesmo da consciência. Enquanto Goku elimina o pensamento para agir mais rápido, Killua elimina o processo nervoso para reagir instantaneamente. Isso significa que, biologicamente, o corpo age antes do eu saber. A consciência é um eco atrasado da decisão. Killua leva isso ao extremo. Ele se sincroniza com esse instante pré-consciente. O Whirlwind é a materialização do intervalo entre decisão neural e percepção consciente, o instante antes do pensamento. Ele se alinha à própria natureza do impulso elétrico, tornando-se uma consciência expandida que inclui o corpo inteiro como unidade cognitiva. É interessante notar que essa técnica lembra a agulha de Illumi, que foi concebida como uma forma de proteção e permitiu que Killua reagisse extremamente rápido aos perigos. No entanto, também o forçou a fugir. Em certa medida, Whirlwind desempenha uma função semelhante à agulha, mas agora Killua pode escolher por si mesmo se deve lutar ou fugir. Mais uma vez, temos uma técnica que se assemelha a algo que Killua aprendeu por meio de suas interações com a família, mas de uma forma revisada, que lhe permite ter controle e decidir qual resultado deseja obter. Já Speed of Lightning permite que Killua tenha controle perfeito sobre seu corpo, e a busca por controle se encaixa na personalidade de Killua. A principal razão pela qual ele está irritado com sua família não é porque eles são assassinos e ele não deseja matar pessoas, mas porque eles não o deixam ser livre. Liberdade é o que Killua deseja, pois sempre se sentiu controlado. Em particular, seu relacionamento com Illumi é caracterizado pelo desejo de controle. Illumi deseja controlar Killua, enquanto Killua deseja controlar a si mesmo. Speed of Lightning nada mais é do que uma representação do desejo de Killua de controlar sua própria vida. Portanto, Kanmuru é uma técnica que representa tanto as fraquezas quanto os desejos de Killua, e se encaixa na ideia geral de ele usar todas as coisas negativas que aprendeu com sua família para tentar se livrar delas. Além disso, é uma técnica que permite a Killua superar seus limites físicos, o que é perfeito para um personagem cujo arco é sobre superar os limites e restrições impostas por uma família superprotetora. Pensando dessa forma, o poder dele é um reflexo complexo de sua educação familiar e sua luta para superá-la. Sua habilidade de transformar sua aura em eletricidade, inspirada pelas torturas que sofreu, revela a influência duradoura de sua família em sua vida. Essa escolha representa sua busca por mudança e superação pessoal, distanciando-se da mentalidade assassina de sua família. Ao examinarmos a técnica Kanmuru, vemos que ela simboliza tanto os desejos quanto as fraquezas de Killua. Sua velocidade incrível representa seu anseio por estar ao lado de Gon, mas também reflete sua tendência de fugir diante de desafios. Essa dualidade demonstra a luta interna de Killua em alcançar o que deseja sem sucumbir ao medo. Além disso, Kanmuru é dividida em duas aplicações, Whirlwind e Speed of Lightning, que remetem à proteção e ao controle. Essas características refletem a necessidade de proteção que Killua adquiriu em sua família, mas agora ele tem a escolha de como usá-las, buscando o controle sobre sua própria vida. Em última análise, os poderes de Killua são uma representação vívida de sua jornada de autodescoberta
superação e liberdade. Ao enfrentar os traumas de sua educação familiar e escolher um caminho diferente, ele busca redefinir seu destino e encontrar seu próprio propósito. Sua jornada para desenvolver suas habilidades NEM e usar seu poder de forma consciente e diferenciada é um testemunho de sua força interior e determinação. Assim, Killua se torna não apenas um personagem cativante, mas também um símbolo de resiliência e crescimento pessoal.